Pasta 17. 15. Tudo desmorona. Luke tinha passado boa parte da noite assistindo ao trajeto da lua pelo teto translúcido do Salão dos Acordos, como uma moeda de prata rolando pela superfície transparente de uma mesa de vidro. Quando a lua estava quase cheia, como agora, sentia a visão se aguçando de forma correspondente e uma melhora no olfato, mesmo sob forma humana. Agora, por exemplo, detectava o cheiro de suor da dúvida e o gosto penetrante de medo. Podia sentir a preocupação inquieta de sua alcateia na floresta Brucelind, enquanto andavam de um lado para o outro na escuridão, sob as árvores, e esperavam por notícias dele. Lucien. A voz de Amethyst ao seu ouvido era baixa, porém aguda. Lucien. Despertado do devaneio, Luke lutou para focar os olhos exaustos na cena diante de si. Era um grupinho pequeno e desigual, o daqueles que haviam concordado em ao menos ouvir seu plano. Menos do que esperava, muitos que conhecia da antiga vida em Idris, os Penhallow, os Lightwood, os Ravenscar. E todos os que tinha acabado de conhecer, como os Monte Verde, que governavam o Instituto de Lisboa e conversavam em uma mistura de português e inglês, ou Nasrin Chowdhury, o cabeça do Instituto de Mumbai. Seu sari verde escuro era estampado em símbolos elaborados de uma prata tão brilhante que Luke instintivamente se encolheu ao passar por perto. Sério, Lucien, disse Marise Lightwood. O pequeno rosto branco estava marcado por exaustão e pesar. Luke não esperava realmente que ela ou o marido viessem, mas concordaram assim que ele mencionou. Supunha que deveria se sentir grato por sequer estarem aqui, mesmo que a tristeza tendesse a deixar Marise com humor mais mordaz que o habitual. Foi você que nos quis aqui, o mínimo que pode fazer é prestar atenção. Está prestando. Amethyst estava sentada sobre as penas como uma menina, mas tinha expressão firme. Não é culpa de Lucien estarmos dando voltas e voltas a uma hora. E vamos continuar dando voltas e voltas até encontrarmos uma solução, disse Patrick Penhallow com certa irritação na voz. Com todo respeito, Patrick, disse Nasrin, com seu sotaque melodioso, pode ser que não haja solução para esse problema. O melhor que podemos esperar é um plano. Um plano que não envolva escravização em massa ou... Começou Gia, esposa de Patrick, em seguida se interrompeu, mordendo o lábio. Era uma mulher bonita e esguia, que se parecia muito com a filha, Aline. Luke se lembrou de quanto Patrick tinha fugido para o Instituto de Pequim e se casado com ela. Tinha sido um tanto escandaloso, pois ele deveria se casar com uma menina que os pais já tinham escolhido para ele em Idris. Mas Patrick nunca gostou de fazer o que lhe mandavam, uma qualidade pela qual Luke agora se sentia grato. Ou aliança com membros do submundo, disse Luke. Temo que não haja como evitar isso. O problema não é esse, você sabe, disse Marise. É toda a questão dos assentos no conselho. A Clave nunca vai concordar, você sabe disso. 4 assentos. 4 não, disse Luke. Um para cada um. Povo das fadas, filhos da lua e filhos de Lilith. Os feiticeiros, as fadas e os licântropes, disse a voz suave de Monte Verde com as sobrancelhas arqueadas. E os vampiros? Não me prometeram nada, admitiu Luke. E também não prometi nada a eles. Podem não estar loucos para se juntar ao conselho. Não gosto muito da minha espécie, nem das reuniões e regras, mas a porta está aberta para eles, se mudarem de ideia. Malaquias e o bando dele jamais concordarão. E pode ser que não tenhamos votos o suficiente no conselho sem eles, murmurou Patrick. Além disso, sem os vampiros, que chance temos? Uma ótima chance, irritou-se Amethyst, que parecia acreditar no plano de Luke mais do que ele mesmo. Há muitos integrantes do submundo que vão lutar conosco e são muito poderosos. Só os feiticeiros... Balançando a cabeça, a senhora Monte Verde se voltou para o marido. Esse plano é uma loucura, não vai funcionar. Não se pode confiar em ninguém do submundo. Funcionou durante a ascensão, disse Luke. A portuguesa contraiu os lábios. Só porque Valentim estava lutando com um exército de tolos, disse ela, e não de demônios. E como saberemos que os velhos integrantes do ciclo não vão voltar a ficar do lado dele quando ele chamar? Cuidado com o que diz, senhora, resmungou Robert Lightwood. Foi a primeira vez que falou em mais de uma hora.
Tinha passado quase toda a noite sem se pronunciar, imobilizado pela tristeza. Havia rugas no rosto dele que Luke podia jurar que não estavam ali 3 dias antes. Seu tormento era evidenciado pelos ombros tensos e punhos cerrados. Luke mal podia culpá-lo. Nunca tinha gostado muito de Robert, mas havia algo na imagem de um homem grande tornado impotente pela tristeza que era doloroso testemunhar. Se você acha que eu me juntaria a Valentim após a morte de Max, por causa dele meu menino foi assassinado. Robert, murmurou Marise. Ela pôs a mão no braço dele. Se não nos juntarmos a ele, disse o Sr. Monteverde, todas as nossas crianças podem morrer. Se acha isso, então por que está aqui? Amatz se levantou. Pensei que tivéssemos concordado. Eu também. A cabeça de Luke doeu. Era sempre assim com eles, pensou. 2 passos para frente e 1 para trás. Eram tão ruins quanto os membros do submundo em pé de guerra. E sequer conseguiam perceber. Talvez todos ficassem melhores se resolvessem os problemas no combate, como seu bando fazia. Um lampejo de movimento nas portas do salão chamou sua atenção. Foi momentâneo. E se não estivesse tão perto da lua cheia, talvez não tivesse visto ou reconhecido a figura que passou rapidamente diante das portas. Chegou a se perguntar por um instante se estaria imaginando coisas. Às vezes, quando estava muito cansado, achava que via Jocelyn no piscar de uma sombra, no jogo de luz em uma parede. Mas não era Jocelyn. Luke se levantou. Vou dar um intervalo de 5 minutos para tomar um ar. Já volto. Sentiu os outros olhando para ele enquanto ia até a porta da frente, todos eles até Amatz. O Sr. Monteverde sussurrou alguma coisa para a mulher. Luke captou a palavra lobo no meio. Provavelmente acham que vou lá para fora correr em círculos e uivar para a lua. O ar do lado de fora era fresco e frio, o céu cinza como aço. O amanhecer avermelhou o céu a leste e projetou uma sombra cor-de-rosa, claro, nos degraus de mármore branco que levavam às portas do salão. Jace estava esperando por ele, na metade da escada. As roupas brancas de luto que vestia atingiram Luke como um tapa na cara, um lembrete de todas as mortes que tinham vivenciado ali e que estavam prestes a vivenciar novamente. Luke parou a diversos degraus acima de Jace. — O que você está fazendo aqui, Jonathan? Jace não disse nada e Luke mentalmente censurou o próprio esquecimento. Jace não gostava de ser chamado de Jonathan e geralmente respondia com grande objeção ao nome, mas dessa vez não pareceu se importar. O rosto que levantou para Luke estava tão sombriamente rijo quanto a face dos adultos no salão. Apesar de Jace ainda estar a 1 ano de se tornar adulto pela lei da clave, já tinha visto coisas piores em sua breve vida do que a maioria dos adultos podia sequer imaginar. Estava procurando seus pais? Está falando dos Lightwood? Jace balançou a cabeça. Não quero falar com eles. Estava procurando você. É sobre Clary? Luke desceu diversos degraus até ficar logo acima de Jace. Ela está bem? Está. A menção ao nome de Clary pareceu deixar Jace tenso da cabeça aos pés, o que por sua vez atiçou os nervos de Luke. Mas Jace jamais diria que Clary estava bem se não estivesse. Então o que foi? Jace olhou para além dele, em direção às portas do salão. Como está lá? Algum progresso? Na verdade, não, admitiu Luke. Por mais que não queiram se render a Valentim, gostam menos ainda da ideia de ter integrantes do submundo no conselho. E sem a promessa de assentos no conselho, meu pessoal não vai lutar. Os olhos de Jace faiscaram. A clave vai odiar essa ideia. Não precisam amar, só precisam preferir a ideia de suicídio. Vão enrolar, alertou Jace. Eu estabeleceria um prazo se fosse você. A clave atua melhor com prazos. Luke não conseguiu evitar sorrir. Todos os integrantes do submundo que eu puder invocar se aproximarão do portão norte no crepúsculo. Se até lá a clave concordar em lutar junto a eles, entrarão na cidade. Se não, vão dar as costas. Não pude deixar que fosse nem um pouco mais tarde do que isso. Como está, mal nos deixa tempo para chegarmos a Brustland antes da 00:30. Jace assobiou. Isso é teatral. Torcendo para que a visão de todos aqueles integrantes do submundo vá inspirar a clave ou assustá-la? Provavelmente um pouco dos dois.
Muitos dos que compõem a clave são associados a institutos como você. Estão muito mais acostumados a ver integrantes do submundo. São os nativos de Idris que me preocupam. A visão do exército do submundo pode deixá-los em pânico. Por outro lado, não faz mal lembrá-los do quanto estão vulneráveis. Quase como uma deixa, os olhos de Jace desviaram para as ruínas do Guard, uma cicatriz negra perto da colina sobre a cidade. Não sei se alguém ainda precisa de mais algum lembrete em relação a isso, encarou Luke, os olhos claros, muito sérios, mas preciso contar uma coisa e quero que seja em segredo. Luke não conseguiu conter a surpresa. Por que contar para mim? Por que não aos Lightwood? Porque é você que está no comando aqui, na verdade. Sabe disso? Luke hesitou. Alguma coisa no rosto branco e cansado de Jace conseguiu extrair compaixão de sua exaustão. Compaixão e um desejo de mostrar a este menino que tinha sido tão traído e tão usado pelos adultos na vida dele, que nem todos os adultos eram assim, que havia alguns nos quais podia confiar. Tudo bem. E, disse Jace, porque confio que saberá como explicar para Clary. Explicar o quê para Clary? Porque tive que fazer isso. Os olhos de Jace estavam grandes à luz do sol nascente, e isso fazia parecer muito mais jovem. Vou atrás de Sebastian, Luke. Sei como encontrá-lo e vou segui-lo até que ele me leve a Valentin. Luke suspirou, surpreso. Você sabe como encontrá-lo? Magnus me ensinou a utilizar um feitiço de rastreamento quando estava na casa dele no Brooklyn. Estávamos tentando utilizar o anel do meu pai para encontrá-lo. Não funcionou, mas... Você não é um feiticeiro. Não vai conseguir realizar um feitiço de rastreamento. São símbolos. Do mesmo tipo que a Inquisidora usou para me observar quando fui ver Valentim no navio. Tudo de que eu precisava para fazer funcionar era de alguma coisa do Sebastian. Mas já tratamos disso com os Penhallow. Ele não deixou nada para trás. O quarto estava inteiramente vazio, provavelmente por esse exato motivo. Encontrei uma coisa, disse Jace. Um fiapo ensopado com o sangue dele. Não é muito, mas é o suficiente. Tentei e funcionou. Não pode ir atrás do Valentim por conta própria, Jace. Não permitirei. Não pode me impedir. Sabe que não. A não ser que queira lutar comigo aqui nestes degraus. E também não vai me vencer. Sabe disso tão bem quanto eu. Havia um tom estranho na voz de Jace, uma mistura de certeza e ódio a si próprio. Ouça, por mais determinação que tenha em bancar o herói solitário... Não sou um herói, disse Jace. A voz era clara e sem tom, como se estivesse relatando o mais simples dos fatos. Pense no que isso vai fazer com os Lightwood, mesmo que nada aconteça a você. Pense em Clary. Você acha que não pensei nela? Acha que não pensei na minha família? Por que acha que estou fazendo isso? Você acha que não me lembro de como é ter 17 anos? Respondeu Luke. De pensar que você tem o poder de salvar o mundo e não só o poder, mas a responsabilidade... Olhe para mim, disse Jace. Olhe para mim e me diga que sou apenas um garoto de 17 anos comum. Luke suspirou. Não há nada de comum em você. Agora me diga que é impossível. Diga que o que eu estou sugerindo não pode ser feito. Quando Luke não disse nada, Jace prosseguiu. Ouça, seu plano é bom. Até onde vai? Traga os integrantes do submundo. Lute contra Valentim até os portões de Alicante. É melhor que simplesmente se deitar e deixar que ande sobre vocês. Mas ele vai esperar isso. Não o pegará de surpresa. Eu poderia pegá-lo de surpresa. Ele pode não saber que Sebastian está sendo seguido. É ao menos uma chance. E temos que agarrar quaisquer chances que tivermos. Isso pode ser verdade, disse Luke. Mas é demais para esperar de qualquer pessoa, mesmo você. Mas será que não vê? Só eu posso, disse Jace, com a voz invadida pelo desespero. Mesmo que Valentim sinta que o estou seguindo, pode permitir que eu me aproxime o suficiente. O suficiente para fazer o quê? Matá-lo, disse Jace. O que mais? Luke olhou para o garoto abaixo dele na escada. Desejou que de algum jeito pudesse se esforçar e enxergar Jocelyn nele, da mesma maneira como havia em Clary, mas Jace era somente e sempre ele mesmo, contido, sozinho, separado. Você seria capaz de fazer isso? Disse Luke. De matar seu próprio pai? Seria, disse Jace, a voz tão distante quanto um eco. Esse é o momento que você me diz que não posso matá-lo, pois ele é, afinal de contas, meu pai, e matar o pai é um crime imperdoável? Não, este é o momento em que digo que é preciso ter certeza de que é capaz,
disse Luke, e percebeu para a própria surpresa que alguma parte de si já tinha aceitado que Jace faria exatamente o que disse que faria, e ele deixaria. Não pode fazer isso. Romper todos os seus laços aqui e caçar Valentim por conta própria, só para fracassar na última hora. Ah, disse Jace, sou perfeitamente capaz. Desviou os olhos de Luke, passou-os pelos degraus em direção à praça que até ontem de manhã estivera cheia de corpos. Meu pai fez de mim o que sou, e o odeio por isso. Posso matá-lo, e ele se certificou disso. Luke balançou a cabeça. Independentemente de como foi criado, Jace, você lutou contra isso. Ele não o corrompeu. Não, disse Jace. Ele não precisou. Olhou para o céu, riscado de azul e cinza, pássaros, começando as canções matinais nas árvores da praça e concluiu. É melhor eu ir. Quer que eu diga alguma coisa aos Lightwood? Não diga nada a eles. Vão tratar de culpá-lo se descobrirem que você sabia o que eu ia fazer e não me impediu. Deixei bilhetes, acrescentou. Vão entender. Então por que... Contei isso tudo? Porque quero que saiba. Quero que tenha isso em mente enquanto elabora seus planos de batalha. Que estou lá, procurando por Valentim. Se encontrá-lo, mando uma mensagem. Sorriu de maneira fugaz. Pense em mim como seu plano B. Luke se esticou e pegou a mão do rapaz. Se seu pai não fosse quem é, disse, ele sentiria orgulho de você. Jace pareceu surpreso por um instante e então, rapidamente, ruborizou e puxou a mão de volta. Se você soubesse... Começou e mordeu o lábio. Deixe para lá. Boa sorte. Lucien Greymark. Of Atk Vale. Vamos torcer para que não seja adeus de verdade, disse Luke. O sol estava subindo depressa agora, enquanto Jace levantava a cabeça, franzindo o senho para a intensificação repentina da luz, havia algo em seu rosto que espantou Luke. Alguma coisa naquela mistura de vulnerabilidade e orgulho teimoso. Você me lembra alguém, disse sem pensar, alguém que conheci há muitos anos. Eu sei, disse Jace com uma contração amarga na boca. Lembro Valentim. Não, disse Luke com uma voz interrogativa, mas Jace virou de costas e a semelhança desbotou, espantando os fantasmas da memória. Não estava pensando em Valentim. No momento em que Clary acordou, soube que Jace tinha ido mesmo antes de abrir os olhos. A mão ainda esticada pela cama estava vazia, nenhum dedo retribuía a pressão dos dela. Sentou-se lentamente com o peito apertado. Deve ter retraído as cortinas antes de sair, pois as janelas estavam abertas e barras brilhantes de luz solar riscavam a cama. Clary se perguntou por que não tinha sido acordada pela luz. Pela posição do sol, já era tarde. Estava com a cabeça pesada e cheia, os olhos borrados. Talvez fosse apenas porque não tivera pesadelos durante a noite, pela primeira vez em tanto tempo, e o corpo estava recuperando o sono. Somente quando se levantou percebeu o papel dobrado na cabeceira, pegou com um sorriso se formando nos lábios. Quer dizer que Jace tinha deixado um bilhete. E quando algo pesado escorregou de sob o papel e rolou no chão aos seus pés, ficou tão surpresa que deu um salto para trás, pensando que fosse uma coisa viva. A seus pés havia um rolo de metal brilhante. Sabia o que era antes mesmo de se abaixar para pegá-lo. A corrente e o anel de prata que Jace usava em volta do pescoço. O anel da família. Raramente o vira sem ele. Uma súbita sensação de pânico se abateu sobre ela. Abriu o bilhete e examinou as primeiras linhas. Apesar de tudo, não posso suportar a ideia de ver este anel perdido para sempre. Não mais do que posso suportar a de deixá-la para sempre. E ainda que não tenha escolha quanto a uma das coisas, ao menos posso fazer algo em relação à outra. O restante da carta pareceu se misturar em um borrão de letras sem significado. Ela teve que ler diversas vezes para entender alguma coisa. Quando finalmente o fez, ficou parada, olhando para baixo, observando o papel balançando enquanto a mão tremia. Entendi agora por que Jace havia contado tudo aquilo e por que dissera que uma noite não importava. Uma pessoa pode dizer o que quiser a outra se achar que nunca mais vai vê-la novamente. Mais tarde, ela não teve nenhuma lembrança de ter decidido o que fazer em seguida, ou de ter procurado alguma coisa para vestir, mas, de alguma forma, estava correndo pelas escadas, vestida com a roupa de caçadora de sombras, a carta em uma das mãos e a corrente com o anel pendurada no pescoço.
A sala estava vazia, o fogo na lareira reduzido a cinzas, mas barulho e luz emanavam da cozinha. Um som de conversa e o cheiro de alguma coisa cozinhando. Panquecas? Pensou Clary, surpresa. Não imaginaria que Amethyst soubesse fazê-las. E tinha razão. Entrando na cozinha, Clary sentiu os olhos arregalarem. Isabelle, com seus cabelos negros brilhantes amarrados em um coque na nuca, estava ao fogão, com um avental na cintura e uma colher de metal na mão. Simon estava à mesa, atrás dela, com os pés em uma cadeira, e Amethyst, longe de mandá-lo tirar os pés do móvel, estava apoiada na bancada, parecendo muito entretida. Isabelle acenou com a colher para Clary. "Bom dia", disse ela. "Quer tomar café?" Apesar de estar mais para a hora do almoço. Sem saber o que falar, Clary olhou para Amethyst, que deu de ombros. "Eles acabaram de aparecer e quiseram fazer café da manhã", disse ela. "E tenho que admitir, não sou boa cozinheira." Clary pensou na péssima sopa de Isabelle no instituto e se esforçou para não dar de ombros. "Cadê o Luke?" "Em Brusselend, com a alcateia", disse Amethyst. "Está tudo bem, Clary? Você parece um pouco agitada", concluiu Simon por ela. "Está tudo bem?" Por um instante, Clary não conseguiu pensar em uma resposta. "Eles acabaram de aparecer", dissera Amethyst, o que significava que Simon tinha passado a noite inteira com Isabelle. Ela o encarou. Ele não parecia nem um pouco diferente. "Estou bem", disse ela. Não era hora de se preocupar com a vida amorosa de Simon. "Preciso falar com Isabelle." "Então fale", disse ela, cutucando um objeto disforme na panela, que Clary temeu. Tratava-se de uma panqueca. "Estou ouvindo." "A sós", disse Clary. Isabelle franziu a testa. "Não pode esperar? Estou quase acabando." "Não", disse Clary, e tinha algo no tom que fez Simon, ao menos, se sentar direito. "Não pode esperar." Simon deslizou da mesa. "Tudo bem, vamos dar um pouco de privacidade a vocês duas", disse ele e voltou-se para Amethyst. "Talvez você possa me mostrar aquelas fotos de quando Luke era bebê." Amethyst lançou um olhar preocupado a Clary, mas seguiu Simon para fora da cozinha. "Acho que posso..." Isabelle balançou a cabeça enquanto a porta se fechava. Alguma coisa brilhou na nuca dela, uma adaga fina e delicada prendia o coque no lugar. Apesar do quadro de domesticidade, ela ainda era uma caçadora de sombras. "Ouça", disse ela, "se for sobre o Simon..." "Não é sobre ele, é sobre Jace", disse, jogando o bilhete para Isabelle. "Leia isso." Com um suspiro, Isabelle desligou o fogão, pegou o papel e se sentou para ler. Clary pegou uma maçã de uma cesta na mesa e se sentou enquanto Isabelle, em frente a ela, examinava a carta em silêncio. Clary segurou o descascador. Não conseguia se imaginar de fato comendo a maçã, ou, aliás, comendo qualquer coisa, nunca mais. Isabelle levantou os olhos do papel com as sobrancelhas arqueadas. "Isso parece um pouco pessoal. Tem certeza de que eu deveria estar lendo?" "Provavelmente não." Clary mal conseguia se lembrar das palavras a essa altura agora. Em qualquer outra situação, jamais teria mostrado para Isabelle, mas o pânico em relação a Jace suplantava qualquer outra preocupação. "Apenas leia até o fim." Isabelle voltou-se para o bilhete. Quando acabou, repousou o papel na mesa. "Pensei que ele pudesse fazer alguma coisa assim." "Entendeu o que eu estava querendo dizer", disse Clary, as palavras atropelando umas às outras. "Mas ele não pode ter saído há tanto tempo assim ou ido tão longe. Deveríamos ir atrás dele." Interrompeu-se, o cérebro finalmente processando o que Isabelle havia dito e alcançando a boca. "O que quer dizer com pensou que ele pudesse fazer alguma coisa assim?" "Exatamente o que disse." Isabelle colocou uma mecha de cabelo atrás da orelha. "Desde que Sebastian desapareceu, todo mundo está falando sobre como encontrá-lo. Revirei o quarto dele na casa dos Penhallow procurando qualquer coisa que pudesse ajudar a encontrá-lo, mas não havia nada. Deveria ter imaginado que se ele encontrasse alguma coisa que o pusesse na trilha de Sebastian, correria atrás sem nem pensar." Mordeu o lábio, mas preferia que ele tivesse levado Alec com ele. Alec não vai ficar contente. "Então você acha que Alec vai querer ir atrás dele?" perguntou Clary, com esperança renovada. "Clary..." Isabelle parecia levemente irritada. "Como podemos ir atrás dele? Como podemos ter a mais leve ideia de para onde ele foi? Tem que haver alguma maneira."
Podemos tentar rastreá-lo, mas Jace é esperto. Vai ter descoberto alguma maneira de bloquear o rastro, exatamente como Sebastian. Uma raiva fria se agitou no peito de Clary. Você nem mesmo quer encontrá-lo? Sequer se importa com o fato de que ele saiu em uma missão praticamente suicida? Ele não pode encarar Valentim sozinho. Provavelmente não, disse Isabelle. Mas imagino que Jace tem as razões dele para... Para quê? Para querer morrer? Clary. Os olhos de Isabelle acenderam com uma luz repentina de raiva. Você acha que o resto de nós está seguro? Estamos todos esperando a morte ou pelo menos a escravidão. Você realmente consegue visualizar Jace simplesmente parado, esperando alguma coisa horrível acontecer? Realmente consegue ver? Tudo o que visualizo é que Jace é seu irmão tanto quanto Max era, disse Clary, e você se importou com o que aconteceu a ele. Ela se arrependeu no instante em que falou. O rosto de Isabelle ficou branco, como se as palavras de Clary tivessem tirado a cor da pele da outra. Max, disse Isabelle com uma fúria controlada com dificuldade. Era um menininho, não um lutador. Ele tinha 9 anos. Jace é um caçador de sombras, um guerreiro. Se combatermos Valentim, você acha que Alec não irá para a batalha? Você acha que nós todos não estamos o tempo todo preparados para morrer, se precisarmos, se a causa for suficientemente importante? Valentim é pai de Jace. Jace provavelmente tem a melhor chance dentre todos nós de se aproximar dele para fazer o que precisa ser feito. Valentim vai matar Jace se achar necessário, disse Clary. Não vai poupá-lo. Eu sei. Mas só o que importa é se ele vai partir com honra. Não vai sentir falta dele? Vou sentir falta dele todos os dias, disse Isabelle. Pelo resto da minha vida. Que sejamos honestas. Se ele fracassar, provavelmente não passará de uma semana. Balançou a cabeça. Você não entende, Clary. Não entende como é viver sempre em guerra, ou crescer com batalha e sacrifício. Não é culpa sua. É como foi criada. Clary levantou as mãos. Eu entendo. Sei que não gosta de mim, Isabelle, porque para você eu sou uma mundana. Você acha que é por isso? Isabelle se interrompeu, com os olhos brilhando, não só de raiva. Clary constatou surpresa, mas de lágrimas. Meu Deus, você não entende nada, entende? Conhece Jace há o quê? 1 mês? Eu conheço há 7 anos, e em todo o tempo em que o conheci, nunca o vi se apaixonar, nunca nem o vi gostar de ninguém. Ele ficava com meninas, claro. Meninas sempre se apaixonavam por ele, mas ele nunca se importou. Acho que é por isso que Alec pensava. Isabelle parou por um instante, mantendo a compostura. Ela está tentando não chorar, pensou Clary espantada. Isabelle que parecia nunca chorar. Sempre me preocupou, e a minha mãe também, quero dizer, que espécie de adolescente nunca sequer se interessa por ninguém. Era como se sempre estivesse meio dormindo no que se referia a outras pessoas. Pensava que talvez o que aconteceu em relação ao pai tivesse causado alguma espécie de dano permanente a ele, como se talvez nunca pudesse amar ninguém. Se eu ao menos tivesse sabido o que realmente tinha acontecido com o pai dele, mas... Pensando bem, eu provavelmente teria pensado a mesma coisa, não é? Quero dizer, quem não teria sofrido um estrago com aquilo? E depois a conhecemos. Foi como se ele tivesse acordado. Você não podia ver porque nunca o conheceu de outro jeito. Mas eu vi. Ode viu. Alec viu. Porque acha que ele a odiou tanto. Foi assim desde o instante em que a conhecemos. Você achou incrível poder nos ver. E era, mas para mim o que era incrível era que Jace podia vê-la também. Ficou falando de você o tempo todo, o caminho todo para o instituto. Fez Ode mandá-lo atrás de você. E quando a trouxe de volta não queria que você fosse embora. Onde quer que você estivesse, ele ficava olhando. Estava até com ciúme de Simon. Nem sei se ele mesmo percebeu, mas estava. Eu notei. Com ciúme de um mundano. E depois do que aconteceu com Simon na festa, se dispôs a acompanhá-la ao Dumort, a transgredir a lei da clave só para salvar um mundano do qual sequer gostava. Ele fez por você, porque se alguma coisa acontecesse com Simon, você sofreria. Você foi a primeira pessoa de fora da família cuja felicidade ele levou em consideração, porque ele a amava. Clary fez um barulho no fundo da garganta. Mas isso foi antes de descobrir que você era irmã dele, eu sei. Não a culpo por isso. Você não tinha como saber. E acho que não pôde evitar ter namorado o Simon logo em seguida, como se nem se importasse.
Pensei que uma vez que Jace soubesse que eram irmãos, desistiria e superaria, mas não superou e não podia superar. Não sei o que Valentim fez quando ele era pequeno. Não sei se é por isso que ele é desse jeito ou se é simplesmente assim, mas ele não consegue superá-la, Clary. Não consegue. Comecei a detestar vê-la. Detestava que Jace a visse. É como um ferimento por veneno de demônio. Tem que deixar quieto para melhorar. Cada vez que se tira os curativos, apenas reabre o machucado. Cada vez que ele a vê, é como se estivesse deixando as feridas expostas mais uma vez. Eu sei, sussurrou Clary. Como você acha que é para mim? Não sei. Não tenho como dizer o que está sentindo. Você não é minha irmã. Não a odeio, Clary. Até gosto de você. Se fosse possível, não existe ninguém que eu iria preferir que ficasse com Jace além de você. Mas espero que você possa entender quando digo que se por algum milagre sobrevivermos a isso tudo, espero que minha família se mude para algum lugar bem longe e que nunca mais a vejamos. Lágrimas ardiam por trás dos olhos de Clary. Era estranho, ela e Isabelle sentadas aqui nesta mesa, chorando por Jace, por razões ao mesmo tempo muito diferentes e estranhamente iguais. Por que está me falando isso tudo? Porque você está me acusando de não querer proteger Jace. Mas eu quero protegê-lo. Porque acha que fiquei tão irritada quando você apareceu de repente na casa dos Penhallow. Age como se não fizesse parte de tudo isso, do nosso mundo. Fica sempre de fora, mas faz parte disso. Você é central. Não pode simplesmente fingir que é coadjuvante para sempre, Clary. Não quando é filha de Valentim. Não quando Jace está fazendo isso em parte por sua causa. Por minha causa? Por que você acha que ele está tão disposto a se arriscar? Por que você acha que não se importa em morrer? As palavras de Isabelle penetraram os ouvidos de Clary como agulhas afiadas. Sei por quê, pensou ela. É porque acha que é um demônio, acha que não é realmente humano, por isso. Mas não posso contar isso, não posso revelar a única coisa que faria com que entendesse. Sempre achou que houvesse alguma coisa errada com ele e agora, por sua causa, acha que foi amaldiçoado para sempre. Ouvi quando ele disse isso a Alec. Por que não arriscar a própria vida quando não se quer viver? Por que não arriscar a própria vida se nunca vai ser feliz, independentemente do que faça? Isabelle, chega. A porta se abriu, quase silenciosamente, e Simon estava na entrada. Clary tinha quase se esquecido do quanto a audição dele estava melhor agora. Não é culpa de Clary. Isabelle enrubesceu. Fique fora disso, Simon. Você não sabe o que está acontecendo. Simon entrou na cozinha, fechando a porta. Ouvi quase tudo o que vocês estavam falando. Falou como se fosse natural. Mesmo através da parede. Você disse que não sabe o que Clary está sentindo porque não a conhece há muito tempo. Bem, eu conheço. Se acha que Jace é o único sofrendo, está enganada. Fez-se silêncio. A ferocidade na expressão de Isabelle desbotou ligeiramente. À distância, Clary pensou ter ouvido o barulho de alguém batendo a porta da frente. Luke, provavelmente, ou Maya, trazendo mais sangue para Simon. Não foi por minha causa que ele partiu, disse Clary, e seu coração começou a bater acelerado. Será que posso contar a eles o segredo de Jace, agora que ele se foi? Será que posso dizer a eles o verdadeiro motivo pelo qual partiu? O verdadeiro motivo pelo qual Jace não se importa de morrer? Palavras começaram a jorrar dela quase contra a vontade. Quando eu e Jace fomos para a mansão Wayland, quando fomos procurar o livro branco... Ela se interrompeu quando a porta da cozinha abriu. Amatis estava lá com a expressão mais estranha no rosto. Por um instante, Clary achou que ela estivesse assustada e seu coração parou. Mas não era rosto assustado. Não realmente. Estava com a mesma cara de quando Clary e Luke apareceram de repente na casa dela. Parecia que tinha visto um fantasma. Clary, disse ela lentamente, tem uma pessoa aqui para vê-la. Antes que pudesse concluir, a tal pessoa passou por ela e entrou na cozinha. Amatis chegou para trás e Clary conseguiu ver bem a intrusa. Uma mulher esguia, vestida de preto. Num primeiro momento, tudo que Clary viu foi a roupa de caçadora de sombras, e quase não a reconheceu, não até seus olhos alcançarem o rosto da mulher e ela sentir o estômago se revirando da maneira como tinha acontecido quando Jace conduziu a moto deles pelo telhado do Dumort a uma altura de 10 andares. Era a mãe dela.